Então pensar sobre o início da dança na vida vai ficando mais complexo conforme você vai complexificando a tua ideia de dança, né? Porque quando me fizeram essa pergunta pela primeira vez, sei lá, alguns anos atrás, eu lembro de eu ter dado uma resposta bem careta, assim, dizendo que eu comecei participando de cursos livres no começo da minha adolescência, mas que a dança entrou na minha vida mesmo com 17 anos já, quando eu entrei na faculdade e conheci uma pessoa muito especial. Mas hoje eu entendo que não é bem assim que a coisa se organiza, né? Porque conforme você vai entendendo dança de um jeito um pouco mais amplo, você vai entendendo que existem diversas vias para a dança estar com você ou para ela entrar na tua vida. Bom, eu queria me aproximar da maior quantidade de informações e de sei lá, de contextos na cidade que pudessem me oferecer essas coisas. E aí, eu diria que o primeiro divisor de águas, então eu passei muito tempo estudando, muito tempo fazendo coisas com diversas pessoas, me enfiando em projetos assim, sempre fui muito cara de pau, então sempre batia na porta das pessoas, e, enfim, mas fui mapeando, sapeando de uma experiência para outra, até encontrar um lugar que me recebeu e que naquele momento fez muito sentido para diversas coisas, mas especialmente para pensar o que significa ter uma rotina diária de dança e o que significa uma concepção de trabalho que, dadas as condições que a gente tinha lá, eu chamo de semi-profissionais, que foi o tempo que eu passei na Tessera com o Pacheco e com a Cris. Isso para mim foi muito interessante para diversas coisas, para eu entender o que significa você ter, o quão importante e o quão pesado ao mesmo tempo é você ter uma prática diária de dança, e para eu entender também uma relação, que é isso, que eu chamo, foi o lugar onde eu dei os primeiros passos em direção à profissionalização, né? Assim, então, que não considero exatamente um ambiente profissional, mas que tem um conjunto de fatores que faz com que você entenda o que poderia ser um ambiente profissional e numa boa, assim, foi um lugar onde eu aprendi muito sobre o que eu não queria fazer esteticamente nos meus projetos, nas minhas criações. Então foi nesse momento, assim, durante esse tempo que eu conheci, tinha um grupo de pessoas próximas a mim que foi a minha primeira experiência de agremiação coletiva, que era eu, Juliana Dur, Juliana Greca e André Assunção. Foi um lugar onde a gente, assim, muito instintivamente, foram as minhas primeiras investigações, os primeiros lugares em que eu me considerei um investigador, ainda que fosse muito incipiente. Bom, então a Casa Hoffman, o Centro de Estudos do Movimento, abre as portas em 2003, com uma proposta de curadoria da Andrea Lerner e da Rosane Chameca. Eu já falo Andrea Chameca porque é tão difícil você encontrar as duas separadas. E que eu considero mesmo um divisor de águas não só para minha trajetória como artista, mas como para a trajetória de muitos artistas da cidade. E sendo um pouco ousado, até acho que, assim, que aqueles 2 anos foram um divisor de águas para a cena da cidade de Curitiba mesmo, né? E durante esses 2 anos a gente teve, assim, uma avalanche mesmo de artistas nacionais e internacionais que passavam pela casa não com a responsabilidade de dar aula para ninguém, mas para desenvolver alguma ideia que fizesse parte dos projetos deles, ou enfim, do jeito que eles quisessem fazer essa situação acontecer. E enfim, foi a primeira vez que eu fui testado como criador, que eu fui testado como investigador. E naqueles 2003, 2004 que eu me aproximei de um grupo de pessoas que gerou o Couve-Flor Mini Comunidade Artística Mundial, que é um coletivo de artistas que a gente dissolveu oficialmente agora em dezembro de 2012, mas que então desde 2004 a 2012 a gente passou trabalhando, vivendo juntos, dividindo projetos, dividindo ideias, dividindo perspectivas de entendimento de dança, enfim, e isso faz muita diferença. Então eu acho que também tem
tem aí o Ricardo, o artista Ricardo, antes do advento do Couve-Flor e depois do Couve-Flor. Porque no Couve-Flor a gente dividia muito em diversos níveis. Então, desde... A gente nunca foi uma companhia, um grupo, nunca tivemos desejos estéticos necessariamente parecidos, mas a gente dividia as coisas, desde questões mais artísticas até questões mais pragmáticas mesmo, de como sobreviver, de como dar suporte um para o outro para que cada um consiga fazer os seus próprios projetos, enfim. A minha história como artista, ela também é marcada por outros tipos de divisor de águas. Eu vou dar só um exemplo aqui porque eu acho que também vai ficar demais. Mas que são coisas assim, coisas que acontecem comigo, coisas que acontecem na minha vida ou na vida de alguém, que modificam totalmente a trajetória, que me fazem rever completamente aquilo que eu entendia como dança, ou como minha arte, ou como minha função como artista. Em março de 2009, eu perdi duas amigas, duas pessoas super especiais, que a gente não era assim, nós éramos amigos, mas não tão próximos, não eram tão próximas, mas éramos amigos. Duas mulheres transexuais, que um carro, elas estavam trabalhando lá na Getúlio Vargas, um carro parou, um carro preto, blindado, parou, sai de dentro do carro dois homens com balde de ácido, joga um balde de ácido em cada uma delas, as duas uma ficou 6 dias internada, a outra ficou 10 dias, as duas com mais de 70% do corpo queimado por ácido, e morreram no hospital, sendo que ainda elas tiveram muita dificuldade para serem atendidas, o que com certeza agravou o quadro por conta da documentação delas que ainda não é aceita, que não é entendida como delas mesmas, enfim. Isso determinantemente me fez parar tudo que eu estava fazendo, tudo que... Porque isso eu pretendo dizer também, desde 2007 eu dei aula na universidade até 2006, até dezembro de 2006. A partir daí eu decidi que eu queria trabalhar só com os meus projetos artísticos mesmo, só criando, vendendo, enfim, decidi naquele momento. Então eu parei, olhei para todos os projetos que eu estava executando e tudo parecia sem sentido, tudo parecia sem sentido perto disso, perto dessa situação, perto da minha sensação completa de impotência diante do fato de ter perdido duas pessoas absolutamente especiais de uma forma tão violenta, abrupta e gratuita. E eu tenho certeza que a partir daí o jeito que eu encaro o meu fazer artístico, o jeito que eu vou pro estúdio, o jeito que eu falo a respeito das minhas obras e as minhas obras, elas passaram a ser de outra natureza. E acho que tem várias outras, talvez não tão abruptas, não tão violentas assim, mas vários momentos que eu considero mesmo isso. Se a gente está entendendo que a arte e que portanto a dança vão para além daquilo que a gente consegue reconhecer como dança ou como arte, não dá para dizer que, né, o que determina a minha arte está só nos eventos artísticos que acontecem dentro da minha trajetória. Eu sempre tive a sensação de que eu não conseguia falar aquilo que eu gostaria de falar para as pessoas, que tinha coisas que eu queria falar e que não dava para falar. Eu tentava falar de um jeito, ela não entendia, tentava falar de outro, ela não entendia, tentava falar. E na arte eu percebi que existia um universo de uma natureza de comunicação que me oferecia essa condição.
Então eu faço arte para organizar coisas que não podem ser organizadas em outro setor. Eu faço arte para oferecer informações, para oferecer formas de ver o mundo que não podem ser manifestadas de outra maneira que não seja artística. E aí é claro que isso foi aparecendo nas minhas obras e na minha trajetória. Quais são essas coisas, né? De um jeito meio... A gente não sabe direito dizer por que a gente vai tomando essas decisões. Mas o que eu posso dizer hoje, olhando para minha trajetória e para as minhas obras, é que eu tenho algumas obsessões. Tem algumas coisas que me perseguem ou que eu persigo elas. A gente nunca sabe direito, né? Se são as questões que te perseguem ou se é você que persegue as questões. Mas os meus trabalhos, eles sempre têm a ver com... eu vou tentar organizar 3 famílias aqui. A primeira família tem a ver com uma obsessão por uma poética pessoal, por uma poética da pessoalidade, da intimidade, né? Eu costumo dizer que eu me uso como assunto para discutir assuntos que eu acredito que não são só meus. Então, para mim, eu tenho um desejo de olhar para universos íntimos, pessoais, história, enfim, essas conexões para mim sempre foram grandes pontos de partida material, e sempre com o desejo de fazer com que as pessoas, oferecer condição para que a gente possa refletir mais sobre a gente, né, o tempo todo. Então, eu me uso como assunto para discutir assuntos que eu acredito que não são só meus, e com o desejo de oferecer, de que isso te estimule a fazer isso com você também. Então, normalmente os meus trabalhos têm a ver com questões autobiográficas, não porque eu considere as minhas questões pessoais mais importantes ou mais interessantes do que as que estão no mundo, mas porque eu acredito que eu tenho um conceito meio estranho de intimidade, que é meio estranho não, que eu fui desenvolvendo também na apropriação poética, na apropriação artística, que para mim intimidade é algo que só é íntimo mesmo, íntimo, se você também não conhecer direito. Se você também não, se também for uma coisa que é assim, sabe, é um pedaço tão estranho teu, é um pedaço tão reservado que você também não conhece direito. Então, perseguir esse lugar e oferecer isso como uma solução estética é uma questão que me move. Aí eu acho que também tá ligado a essas questões, mas é que ocupa um setor, tá ligado a essa ideia de uma poética pessoal, mas ocupa um espaço tão grande na minha trajetória que merece um box só para ele, que tem a ver com as questões de gênero e diversidade sexual. Hoje, olhando para minha história também, eu sei que procurar pela dança foi em certa medida também uma solução para a violência que eu sempre sofri. Então, a dança é um ambiente que me recebeu como homem homossexual de um jeito que muitos outros ambientes não me receberam, como por exemplo os esportes, né? Então acho que isso faz bastante diferença também fez bastante diferença para eu me sentir à vontade nesse nicho e, claro, determinou e continua determinando uma parte da minha produção. Eu me sinto na responsabilidade de dar uma resposta artística para uma série de situações violentas que a gente continua vivendo. Uma outra coisa que eu acho que determina um pouco o meu jeito de fazer dança e o fato de eu continuar fazendo, que continua me movendo para dança, para arte em si, tem a ver com a construção de fisicalidades específicas, assim. Também com uma pequena obsessão. Cada vez que eu
digo, paro para construir um trabalho novo, o meu primeiro grande desafio, ou o meu primeiro grande interesse é isso, é descobrir que corpo é esse, que corpo novo, entre aspas, claro, que corpo novo é esse que eu posso construir para esse conjunto de informações aqui que me interessa testar. Então, sei lá, tem um desejo de construir novas fisicalidades, ou de construir fisicalidades específicas. Eu acho que esse termo é mais interessante. E aí tem também a minha... Ai, meu Deus, eu falo demais, não tem jeito. É que também porque essas coisas elas foram decisões que são formas de entender, ou formas de me aproximar da dança que foram chegando até mim, de fora da própria arte. Mas eu sinto que o fazer artístico me impulsionou e me empurrou para o ambiente público. Hoje, então, eu posso dizer também, claro, tem muitos trabalhos, muitos projetos que acontecem em espaços mais tradicionais, salas de apresentação, enfim, mas tem um grande volume de trabalho que acontece no espaço público, e aí isso passou também a ser a ideia de você pensar esse espaço de convivência coletiva, de negociação, né, com todas as suas regras e todas as suas normas, às vezes mais absurdas, às vezes menos absurdas, mas esse conjunto de coisas passou a me interessar muito, a se fazer muito presente na minha obra também. O que me move e o que eu quero mover atualmente tem questões do campo da política que tem questões do ser político mesmo, não que exista a possibilidade de você fazer alguma arte que não seja política, né? Qualquer arte, em qualquer escolha é política, mas eu diria que eu me interesso pelas questões do campo da atuação política mesmo, de ser político, e isso sempre interferiu muito, sempre foi muito determinante nas minhas escolhas estéticas. Meu Deus, eu falei.